A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E neste podcast de hoje nós iremos fornecer alguns subsídios sobre a lição 3 de jovens, que tem como título Preparativos para a Conquista. Preparativos para a Conquista. Então nós temos, irmãos, que o primeiro ponto fala: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. É o momento que Josué chama o povo e fala: povo, prepara a comida, provende comida, porque dentro de 3 dias nós vamos passar esse Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nos deu, e nós vamos já possuir. Outra coisa também importante, irmão, é que quando o povo vai atravessar o Rio Jordão, tem duas tribos que ficam, não vão viver do lado que passa o Jordão, quando atravessa o Jordão, não. Teve 2,5 tribos que, antes de atravessar o Jordão, tomaram posse daquela terra ali, antes de passarem o Jordão e conquistarem a terra de Canaã. E essas tribos foram o quê? A tribo de Rubem e a tribo de Gade. E a meia tribo de Manassés. Essas 2,5 tribos permaneceram aonde? Aonde eles estavam. Mas só que eles atravessaram o Jordão para ajudar os seus companheiros, os seus compatriotas a conquistar aquela terra. Porém, a posse da terra deles, dos Rubenitas, dos Gaditas, da meia tribo de Manassés, foi do outro lado do Jordão, ou seja, antes de atravessar o Rio Jordão, aquela terra já foi dada a ele por herança. Aquela parte da terra já fazia parte, já eram deles por herança. Deus já tinha dado a ele, essa terra que é de vocês. E eles queriam, por quê? Porque eles tinham muito gado. Tinham muito gado e aquela terra, para eles já eram de bom grado, já era uma herança que Deus estava dando para ele. E Deus assim confirmou. Aquelas 2,5 tribos então permaneceram ali, óbvio, ajudaram os outros, mas porém a posse dele, a possessão deles foi não do outro lado do Jordão quando atravessaram para Canaã, mas daquele lado antes de atravessarem. Então os Gaditas e os Rubenitas e a meia tribo de Manassés tomaram posse daquelas terras ali antes de atravessarem o rio Jordão. E Josué manda o povo se prover de comida. Por quê? Porque em 3 dias eles iriam que atravessar o rio Jordão. Eles iriam atravessar o rio Jordão. E outra coisa interessante também, meus irmãos, é que quando eles vão atravessar o rio Jordão, quando ele passa para o outro lado, o que acontece? Quando ele chega em Gilgal, a primeira coisa que acontece é o que? O maná vai ser cessado, aquele maná que era um maná diário, que Deus todo dia mandavam para eles, aquele maná que era como um orvalho, e eles se alimentavam daquilo, ia cessar. Por que iria cessar? Porque iria cessar? Porque o povo agora estava de posse da terra que Deus tinha lhe dado. E como Deus tinha dado aquela terra para eles, não se fazia mais necessário o maná como Deus fez sempre no deserto, mas não. O povo agora tinha que plantar, tinha que colher, tinha que trabalhar para conquistar o seu alimento diário. Amém, irmãos? Então, o maná foi cessado quando eles atravessaram o Jordão. Isso vai ser estudado também, creio que mais à frente. Porém, nós percebemos o quê? Que Josué manda o povo que se prover de comida e convoca as tribos, todas as tribos, e como eu falei para os irmãos, inclusive a tribo de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés, porque eles iriam também batalhar e lutar para conquistar de antemão o início ali da terra prometida para os seus irmãos. E também que eles deveriam ser fiel a quem? Fiel ao seu comandante. Por quê? Porque o povo estava abastecido o quê? De víveres, ou seja, todas as tribos estavam reunidas.
E o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. O que faltava ainda? Faltava uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao seu novo chefe. Era o novo chefe. Agora ia começar uma nova caminhada. Era um passo importante na vida daquele líder, daquele homem. Por quê? Porque iriam atravessar o Jordão. Deus ia se manifestar pela primeira vez na vida de Josué, para que todo o povo, todas as tribos viessem a ver que Deus também era com aquele homem. E Deus assim o foi. Deus o honrou e o levou a mostrar que Deus era com ele. Eu sou com ele, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo também, Josué, como se Deus estivesse dizendo. E eu vou mostrar para o povo que eu sou na tua vida. E assim Deus demonstrou e o povo atravessou. Atravessou, amém? Aí nós temos aqui no ponto 2 que fala dos espias. Por quê? Porque os espias, no capítulo 2 do livro de Josué, trata de início que do envio de 2 espias israelitas a Jericó. Josué pega 2 homens e manda esses 2 homens a Jericó para o quê? Para observar a cidade, para ver. É interessante, irmão, notar que apenas 2 foram enviados. Somente 2. Só precisa de 2. Amém? Só mandou 2. Então, o envio dos espias não dos espias não demonstrou falta de fé. Não era falta de fé de Josué, não. Não. Deus já havia preparado uma mulher bem no meio da cidade inimiga. Deus já havia preparado para recebê-los e dar-lhes a necessária acolhida. Então, meus irmãos, os espias chegaram de uma forma miraculosa, pois a casa dela era apenas uma casinha desconhecida no meio de tantas outras ali. Os espias enxergaram com os olhos da fé aquilo que Deus lhe tinha preparado e voltaram com um relatório positivo. Vieram com um relatório positivo. A mensagem que trazia lhe fora dita pela própria mulher. Que mulher? Raabe, que os hospedou em sua casa. Josué 2:9, como é que fala? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então, o fato de Deus haver tocado de maneira miraculosa no coração da meretriz Raabe animou grandemente a fé do exército israelita. Então, o testemunho daquela mulher convenceu até os mais covardes de que Deus tinha preparado o caminho para a vitória dos que nele criam. Josué 2:11, uma parte fala: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, Raabe fez o quê? Atou um cordão escarlate à janela da sua casa, à vista dos israelitas, para mostrar-lhe que naquela cidade, pelo menos uma pessoa tinha fé na vitória deles, porque foi o acordo por ela ter ajudado aqueles 2 espias. Qual foi o acordo? Que ela e assim como seus familiares e também a todos que estivessem dentro da sua casa não seriam mortos quando o povo viesse a conquistar a cidade de Jericó. E o acordo foi que ela tinha que colocar um cordão de cor escarlate, ou seja, de cor vermelha, no seu quê? Na sua janela, para que quando o israelita visse aquilo, aquela casa era o quê? Era a mensagem que estava dizendo o quê? Que aquela casa era protegida, aquela casa ali estava com a bênção de Deus, porque ela abençoou o povo de Deus. E é assim na nossa vida. Quando nós abençoamos alguém, nós abençoamos o nosso próximo, Deus tem algo mais para nós, Deus tem algo surpreendente na nossa vida. Então ela ata aquele cordão escarlate à sua janela e é livrada quando os espias quando o povo israelita vai adentrar a cidade. Porque os espias, meus irmãos, eles foram descobertos quando estavam naquela cidade ali, eles foram descobertos, mas a missão que Josué tinha dado a eles foi cumprida, porque eles foram descobertos, porém a missão deles está ali, essa missão não foi descoberta, não foi descoberta. E Raabe esconde aqueles 2 homens, e quando vem o anoitecer, desce pela janela e eles assim fogem. Fogem entre aspas, né? Que eles voltam com o relatório final para dar o relatório a quem? A Josué.
de um relatório positivo de que com certeza o Senhor daria aquela cidade ao povo de Deus, porque a própria Raabe falou: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundes caiu sobre nós. O povo todo está apavorado. É como se eles tivessem desmaiado, porque o povo sabia também que Deus ia fazer com que o povo de Deus ia conquistar aquela terra. Sabia que Deus estava na frente do povo israelita. Eles sabiam, porque eles tinham ouvido falar que Deus libertou o povo de Israel do Egito, fizeram atravessar o Mar Vermelho, assim como atravessaram o Rio Jordão a seco. Eles sabiam disso e sabiam que de uma hora ou de outra iriam cair diante do Deus Todo-Poderoso, porque eles estavam possuindo uma terra que não era deles por direito, mas era terra pertencente ao povo de Deus, ao povo de Deus. Amém? Então, nós damos prosseguimento porque Raabe vem, ata aquele cordão à sua janela, à sua casa, à vista dos israelitas. Era um cordão que tinha que ficar à vista para mostrar que naquela cidade pelo menos uma pessoa tinha fé na vitória deles. Raabe tinha fé na vitória, ela tinha fé e pela fé, por incrível que pareça, a fé de Raabe, irmão, é apresentada no Novo Testamento como tendo maior relevância do que a própria destruição de quem? De Jericó. A fé dela tem maior relevância do que a própria destruição de Jericó. Lá em Hebreus 11:31 fala de Raabe. 11:31, vamos lá ler. 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ou seja, toda a família de Raabe passou a confiar no Deus vivo, toda a sua família, de sorte que ela foi honrada de maneira muito especial. Ela foi honrada de maneira muito especial, porque ela tornou-se o quê? A trisavó do rei Davi. Ela foi a trisavó do rei Davi, porque ela foi a mãe de, se eu não me engano, foi a mãe de Boaz. E de Boaz teve Obed, e Obed teve a Jessé, e Jessé a Davi. Se eu não me engano, a sequência é essa. Ela foi a trisavó do rei Davi. E, portanto, uma das raízes da família humana de Jesus Cristo ela foi. Porque bem disse João pelo Espírito Santo que a fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5:4. A fé é a vitória que vence o mundo. Então Raabe foi uma mulher de fé, porque quando os espias regressa para Josué, traz o quê? Traz um relatório positivo, porque o pavor caiu sobre o povo e em ninguém há mais ânimo algum, Josué. A cidade é nossa. Nós quase que fomos pegos na cidade, porém Deus já havia preparado uma mulher. E aquela pessoa que Deus preparou poderia ser, eles imaginassem, a gente nunca imaginou que seria aquela mulher, mas foi ela sim. Porque quando Deus quer agir na nossa vida, muitas vezes a gente pensa que Deus vai usar alguém que a gente imagine quem seja, porém Deus vem e age de maneira surpreendente e nos deixa de boca aberta, porque quando Deus prepara alguém, ele prepara alguém que a gente nem imagina, para a gente ter a certeza que a vitória vai vir. Não porque merecemos, mas porque Deus assim promete. Amém? Então Raabe foi uma mulher de fé. E é uma mulher de fé, ela é citada na galeria dos heróis da fé. Ela é a trisavó do quem? Do rei Davi, porque ela gerou um filho que tem por nome Boaz, e esse Boaz veio a se casou com Ruth, e Ruth teve um filho que chamou de Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E Davi é o quê? É da descendência, é uma ascendência do Senhor Jesus Cristo, era porque ela se tornou um ascendente de Jesus Cristo. A descendência de Jesus Cristo surge de Raabe também. E como uma mulher de fé, ela foi uma mulher de estratégia. Ela usou de estratégia. Por quê? Porque aquele fio escarlate na sua janela foi o que? Foi uma estratégia para mostrar o quê? Que assim como Deus livrou
o povo do Egito, daquela última praga, quando o povo passou o sangue do cordeiro nas seus umbrais, assim aquela cor de escarlate estava mostrando isso, era o livramento de Deus na sua vida. E hoje nós poderemos trazer para o quê? Para a mensagem de Cristo da cruz, porque o sangue vertido de Cristo é o que nos livra de todo mal, nos livra de todo pecado e que nos garante a nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, irmão, de compartilhar esse podcast. Não deixe de compartilhar, de passarem para os seus alunos. E não se esqueçam que na descrição desse podcast aqui nós temos um acesso a um questionário online, assim bem como que dá para fazer o download também do questionário em PDF. Amém? Assim nós encerramos essa terceira lição que tem como título Preparativos para a Conquista.